Aprenda a descansar. Já aprendeu? É uma disciplina, querido. Descansar é disciplina. É um treinamento. E muitas vezes, algumas pessoas ainda não aprenderam a descansar. Dormem com um demônio e acordam com 5. Que isso, pastor? Meu irmão, depende de quem é. Se serviu para você, meu irmão, culto de libertação depois da mensagem. Porque tem gente que tem gente que dorme atribulada, irmão, e acorda como? Pior. Só que a neurociência, ela nos ensina que se você descansar, os seus neurônios, eles são renovados. Então, às vezes, quando você tiver muito problema, meu irmão, muito preocupado, vai descansar. Desliga o celular, desliga a televisão, prepara uma cama bem aconchegante, bota um lençol, uma colcha nova, bem limpinha, um travesseiro bem limpinho e vai descansar, irmão. Liga o ar-condicionado, o ventilador para quem gosta, abre a janela e vai descansar. Porque quem alcança... Só conseguimos alcançar a paz se nós realmente tivermos um bom descanso. Às vezes você está muito cansado, no outro dia você acorda bem, e acorda em paz. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 7. Diz o quê? Que a tribulação, que excede todo entendimento, é isso que diz? O que diz? Que a paz que o quê? Ela vai além do nosso entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então a Bíblia diz que a paz, essa paz você alcança descansando tanto um descanso físico, quanto um descanso também espiritual. Tem gente muito atribulado. Então a Bíblia diz assim, olha, Paulo fala aos Filipenses, essa paz, ela vai além, ela excede todo o entendimento. Essa paz, ela guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo. Ou seja, aquilo que toma conta de nós, aquilo que nos traz uma angústia, uma tribulação, essa paz, por meio de um descanso, através de um descanso em Cristo Jesus, ela supera, querido, qualquer coisa. Eu posso ouvir um amém por isso? Então Paulo diz, a paz que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. João 14, 27, Jesus diz assim, deixe-vos o quê? Fala mais alto comigo, vamos lá, deixe-vos o quê? Então ele deixou, fala para a pessoa que está falando, ele te deixou a paz. Então em nome de Jesus, hoje eu ordeno, não me atribula. Que às vezes, irmão, tem marido que atribula a esposa. Mas também tem esposa que atribula o marido. Tem os dois lados da moeda, né? Sempre tem. E normalmente, os homens são mais tranquilos. São sim, são mesmo. O homem só é brigão, irmão. Por que ele briga? Para você não ter que quebrar tua unha. Por que ele briga? Para você não ficar sem cabelo depois da chapinha feita. Por isso que o homem é isso, mas o homem sempre é mais tranquilo. Você já viu aquelas... Esses dias eu vi tem um tempo atrás, uns 10 dias mais ou menos, eu vi uns 2 rios, onde tinha uma tartaruga andando e uma outra tartaruga do lado. Aí, olha a pergunta, descubra quem é a fêmea. A fêmea era aquela que estava na tartaruga. Então é fácil. Então, normalmente, nós somos os mais tranquilos. Está tudo bem. Se não tiver a picanha, que nunca tem, né? A gente fala assim, não, está tudo bem, pode ser um ovo. A gente assim, eu sei que também tem mulheres assim, mas nós somos mais tranquilos sim. Então a Bíblia, Jesus falou assim, deixo-vos a paz. Aí ele diz, a minha paz, a paz é de quem? Fala assim, a paz é de Cristo. Então repita comigo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque existe uma paz aí fora que engana, e é uma paz que muita gente acaba tendo essa paz como o seu Senhor,
sabe, o seu tutor, o seu responsável, aquilo que te traz conforto, mas a verdadeira paz está em Cristo. A verdadeira paz está em Jesus. Ele disse: deixe-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque, irmão, preste bem atenção, eu alcanço descanso quando os meus pensamentos não estão nas coisas desse mundo. Colossenses 3:2 diz assim, ó: pensai nas coisas que são de onde? De onde? E não nas que são da terra. Agora, eu penso nas coisas daqui sim, mas eu não deixo essas coisas serem meu Senhor, dominar a ponto de tirar a minha paz. Pastor, então não pensa nas coisas da terra, só vive no céu? Não, eu penso. Só que eu não permito que essas coisas tirem a minha paz, querido, não mais. Porque eu já fui assim, eu já fui igual a você, atribulado. Eu já fui igualzinho a você, atribulado. Está me chamando de atribulado, pastor? Não sei, se é você, amém. Se não é, amém também. Então, Paulo fala aos Colossos: pensai nas coisas que são e não nas que são da terra, irmão. Porque se você pensar nas coisas da terra, você vai ficar endemoniado. Porque nós já temos um governo demoniado. Nós já temos os nossos gestores endemoniados. Se você pensar só nas coisas da terra e não pensar nas coisas do alto, que é promessa para a sua vida, que é luz para a sua vida, sabe, que é a razão de você estar aqui, que é, sabe, as coisas boas que o Senhor nos deixou, nós vamos viver sem descanso. Então, quando eu vejo uma coisa que pode me levar à tribulação, mas eu penso, não, existe uma promessa, existe um descanso, e esse descanso é no meu Senhor, eu encontro o verdadeiro descanso e a verdadeira paz. Agora, se você não se permitir pensar nas coisas do alto, somente nas coisas da terra, eu lamento. Domingo que vem você está aqui, de novo, atribulado, igual você entrou aqui hoje, atribulado. Não olha para essa pessoa, porque você vai revelá-la. Então, pense nas coisas de cima, e não nas coisas da terra. Olha o que diz, Provérbios 23:7. Assim como imagina a minha alma, porque aquilo que você tanto pensa acaba se materializando, irmãos. Então, para de pensar. Eu vi pessoas que têm síndrome de doenças. Aí vai num médico especialista e vai falar assim: para com isso, tem nada, não, eu tenho sim, doutor. O médico estudou 8 anos de medicina, fez mais vários cursos, ele está dizendo: você não tem nada, os seus exames estão zerados, você está super bem. Não estou. Pô, irmão, por que você não ocupa o lugar dele então? Não, eu não estou bem, eu estou sentindo, não está sentindo nada. Isso é a sua cabeça, porque de tanto que você acaba falando, você acaba ficando. Então pensa nas coisas de cima. Pensa que você é uma bênção. Pensa que você não tem problema nenhum. Pensa que você é a pessoa mais especial. Repita comigo assim: eu sou uma bênção. Fala para essa pessoa: você também é uma bênção. Você é uma bênção, pô. Pensa nas coisas boas, pensa nas coisas de cima. Paulo fala: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são dessa terra. Pensa que você não tem doença nenhuma, irmão. O câncer está te comendo por dentro. Mas pensa que você não tem. Pensa que você está cheio de problema. Você fala: eu não tenho problema nenhum. Pastor, mas isso é uma utopia? Não é. É um exercício que nós precisamos ter em nossas vidas para que nós não venhamos a entrar numa crise constante. Mas não existe problema, lógico que existe, mas eu estou dizendo para você o seguinte: Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha é dele, a paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, porque tem uma paz aqui no mundo que ela é falsa, ela é passageira, ela é momentânea. Quem aqui já teve uma conta corrente gorda? De você falar assim: uau, não precisa levantar a mão não, que eu sei que tem um monte aí. 3 meses depois, não, eu fui longe demais, né? 15 dias depois, uma angústia: caraca, cadê o dinheiro?
Mas naquele momento, como que você ficou? Uau, ó. Você se sentiu, irmão. Eu estou falando porque eu sei do que eu estou falando. Você ficou como? Caraca, ó. Até deu um print na conta. Falou, pô. Até fez projeto, não, vou no shopping, vou fazer isso, fazer aquilo. 15 dias depois, o negócio foi assim, ó. Mas aí você fala assim, poxa, eu estava bem naqueles 15 dias atrás, agora eu estou como? Irmão, você continua bem, porque a paz não é o dinheiro, a paz é o Senhor. Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz, a paz é dele. Ele não dá uma paz como o mundo a dá. E tem muita gente buscando as coisas do mundo, pensando nas coisas daqui de baixo, ao invés de pensar nas coisas de cima, buscar o Senhor. Busca o Senhor, queridos. Aprenda a buscar a Deus, ser dependente de Deus. Eu alcanço descanso quando os meus pensamentos não estão nas coisas desse mundo. Enquanto você ficar preocupado com as coisas desse mundo, com a inflação, com a crise, com a taxa Selic, sei lá mais o que, você vai viver atribulado. E eu não estou dizendo que essas coisas não existem, porque tudo que eu estou falando aqui, elas existem sim, mas eu estou dizendo que isso não pode ser, sabe, algo dominante em mim, não pode dominar você. O que tem que estar na sua cabeça é o que Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. É uma paz que traz descanso, é uma paz que faz você ficar, sabe, sossegado. Você sabe que tem problemas, você tem leões e ursos para matar amanhã, mas hoje você deita e dorme tranquilamente. Você pode ter um mês aí, chegando no final do ano, meu Deus, eu tenho que pintar a minha casa, eu tenho que preparar isso, eu tenho que comprar roupa para as crianças. Ai meu Deus do céu, ei, aprenda uma coisa: descansa no Senhor. A propósito, irmão, deixa eu abrir aqui um parênteses. Por que tem que pintar a casa em dezembro? Cultura de onde? De onde vem isso? Por quê? Dezembro, pinta a casa, reforma. Mas por que tem que ser dezembro, irmão? Faz sentido. Desculpa para quem tem loja. Tem uns irmãos aqui que são donos de loja. Eu falo assim, pô, pastor, falando assim, ninguém vai comprar na minha loja. Não, vai lá, compra na loja do irmão ali, ó. Fala assim, Eduardo, fala assim, ó. Eduardo, fala assim, por comprar, compra na loja do irmão ali. O irmão tem 4 lojas aqui nessa região. Vai lá e investe na loja do irmão. Não vai na loja de outro. Não vai, não. Não vá. Não vá porque a tinta é ruim. É tudo ruim. Não vá. Vai na loja de ungido. Para valorizar, né, irmão? Valorizar o que é nossos irmãos, né? Porque a gente tem essa mania, né? Agora escute o que eu vou te falar. Mas por que tem que ser a roupa, tem que ser aquela coisa que toma conta do nosso ser especial, porque chegou dezembro? Meu irmão, isso tira a paz. Eu vivi de uma cultura onde era assim. Minha avó, meus parentes, todos eram assim. Chegava dezembro, um monte de presentinho, mano. Um pior que o outro, mas era. Hoje os brinquedos são mais modernos, né? Tem mais qualidade, mas na época, irmão, era coisa horrível. Era coisa horrível. Mas qual é o mais importante aqui, ó? Paulo diz assim, ó: pense nas coisas do alto, e não nas coisas dessa terra, porque elas são passageiras, irmãos. Nós estamos na terra, sim ou não? Nós estamos. Mas tudo isso aqui é passageiro. Então reflita sobre as coisas que estão no alto. Para de ficar imaginando coisas na sua cabeça, irmão. Começa põe a mão assim sobre a sua cabeça em nome de Jesus. Bota assim, fala assim comigo: eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou uma bênção. Fala assim: eu sou uma bênção. Agora fala com arrogância assim, ó: eu sou uma bênção. Dá um aplauso ao Senhor por isso, então. Porque se nós ficarmos imaginando coisas, assim vai acabar acontecendo. Você acaba materializando. Porque você atrai, querido, aquilo que te consome. Você é responsável pelo que te consome. Então para de atrair coisas, começa a declarar sobre a sua vida, sobre a sua família. A minha família é a melhor família, irmão. Não esquenta com a pessoa que está ao seu lado, ela vai ficar com inveja de você, não. Deixa ela ficar.
Mas começa a declarar: a minha família é a melhor família, eu sou uma bênção. Você atrai aquilo que te consome. O que está te consumindo? O que te consome? Porque você é o responsável por isso. Então começa a pensar nas coisas de cima. Olha o que diz Jó 3,25. Porque aquilo que eu... O que veio? O que aconteceu? Irmão, Jó era o quê? Pobre, miserável, era isso? Não. Jó era um homem rico, riquíssimo. Alguns estudiosos dizem que ele era o homem mais rico do Oriente no período dele. Olha o que diz: porque aquilo que temia me sobreveio. Pastor, o que Jó temia? O que era aquilo? Vai ler Bíblia, irmão. Quer que eu te dê tudo? Não usa a mesma fonte, quer que eu fale tudo, não vou falar não. Seja curioso, vai ler Bíblia. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que eu receava, o que aconteceu? Aconteceu. Nunca estive, olha o que ele diz: eu nunca estive o quê? Nem, mas veio sobre mim o quê? Irmão, eu estou falando de um homem rico. Um homem, não sei qual era a classificação, mas pode dizer bilionário do período. Olha o que esse homem está dizendo: eu tenho problemas, porque aquilo que eu temia, ele temia o quê? Quer que eu te revele? Vai ler Bíblia, vai ler a Bíblia, não vou revelar. Aquilo que temia veio sobre ele, o que ele receava aconteceu. Ele disse: eu nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então aprenda uma coisa: não contemple o que não te acrescenta, não valorize o que rouba teu descanso. Para de valorizar aquilo que está tirando a tua paz. Para de valorizar aquilo que está tirando o teu descanso. Para de contemplar aquilo que não te acrescenta em nada. Tem uma frase muito conhecida, né? O que não te acrescenta não te faz falta. Então para de contemplar o que não te acrescenta e não valoriza aquilo que está tirando o teu descanso. Para de valorizar essas coisas. Começa a valorizar as coisas boas. Outra coisa, comece a valorizar pessoas que acrescentam algo na sua vida, pessoas boas. Sabe aquele parente chato, meu irmão? Chato, enviado do cão, e veio da terceira parte do céu, de um terço do céu. Para de valorizar. Só recebe com a paz do Senhor, irmão. Dá a paz para ele. Se ele não quiser, sacode a poeira do pé e vive a tua vida. Então não contemple aquilo que não te acrescenta. Por quê, querido? Você é responsável pelo que te consome. Você é responsável, sabe, por aquilo que está roubando o teu descanso. Eclesiastes 11:4 diz assim: ó, quem fica apenas olhando o vento, jamais o quê? Vai plantar. Para de ficar olhando essas coisas, começa a arregaçar a manga e vá atrás daquilo que você quer. Então, quem fica apenas olhando, só para aquilo, apenas só aquilo, olhando o vento, jamais vai plantar. E quem para ficar observando a passagem das nuvens, nunca colherá nada. E tem pessoas assim, que ficam contemplando nada. Tem pessoas que ficam perdendo o seu tempo com coisas que não estão te acrescentando nada. Valorize o seu tempo. Pastor, não tenho tempo, vai ler Bíblia. Não tenho tempo, vai estudar a palavra. Porque eu tenho uma coisa, eu te garanto, vai acrescentar muito na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Provérbios 27:16 diz: não tente frear o vento. É como tentar segurar o óleo com as mãos. Você não vai o quê? Conseguir. Então não adianta ficar fazendo coisa que não vai te acrescentar nada. Tenha uma vida mais produtiva. Repita comigo: eu preciso ter. Mais alto, eu preciso ter uma vida mais produtiva. Tenha uma vida mais produtiva, meu irmão. Para de ficar olhando o vento. Para de ficar contemplando o que não te acrescenta nada. Para de ficar valorizando pessoas ou coisas que também só está roubando o teu tempo de descanso. Tem gente que não dorme por causa de pessoas.
Eu não consigo dormir porque... Eu sei que existe responsabilidades e responsabilidade, mas tem coisa, irmão, que eu vou te falar. Uma frase que o apóstolo falou ontem: você não é responsável pelas decisões que as pessoas tomam, e é verdade isso. Você tomou uma decisão, pastor, tem uma conta para pagar. Que conta, irmão? É tua aí, pastor. Mas quem tomou essa decisão? Não, fui eu, não estava bem não. E tu vai continuar bem então, vai continuar mal. Não tem nada com isso não, entende? Você não é responsável pelas decisões que as pessoas tomam. Então, querido, preste bem atenção, não tente frear o vento. É como tentar segurar o óleo com as mãos. Para alcançar o pleno descanso, muitas vezes somos obrigados a abrir mão de certas escolhas. E as nossas escolhas, elas são o quê? Indesculpáveis. Para alcançar o pleno descanso, muitas vezes nós somos obrigados a abrir mão de certas escolhas. Só que às vezes você não quer abrir mão, querido. Você quer ser gente boa com todo mundo. Sabe esse período que nós vivemos de validação? Eu preciso ser validado. Irmão, vai ter que ser cancelado. Deixar de ser frouxo. Aí vai crescer. Para alcançar o pleno descanso, muitas vezes somos obrigados a abrir mão de certas escolhas. E as nossas escolhas, elas são indesculpáveis. Acabou, queridos. Foi você que escolheu. Agora vai ter que assumir. Não adianta ficar dando desculpa. Não adianta ficar tentando arrumar alguém para ser o responsável. A escolha foi sua. E essas suas escolhas, ela se tornou indesculpáveis. Sabe por quê? Tem gente que não abriu mão de nada e acredita ainda que tem direito a alguma coisa. Não abriu mão de nada. Continua um mundano, continua um vacilão, mas acha que Deus tem a obrigação de fazer por ele. Deus faz por os seus filhos. Deus faz para aqueles que o buscam em espírito e em verdade de todo o seu coração. Então tem gente que acha que tem direito quando não abriu mão de quê? De nada. Continua vivendo a mesma vida, continua tomando as mesmas decisões, continua fazendo as mesmas coisas. Aí quando vê o irmão recebendo do Espírito, o irmão sendo próximo, o irmão sendo abençoado, ele fica assim: eu também quero Jesus, eu também quero Jesus. Você nem te conhece, cara. Eu não te conheço, como que você quer alguma coisa? Então, irmão, preste bem atenção. Para você alcançar um pleno descanso, em algumas vezes, você vai ser obrigado a abrir mão de certas escolhas. Acabou. Porque as suas escolhas, elas serão indesculpáveis na sua vida. Pastor, o que eu faço para anular as preocupações que têm me tirado o descanso? O que eu faço? Eu tenho aqui 5 respostas para você. E a primeira é ansiedade. Repita-se comigo: ansiedade. Olha o que diz Filipenses 4,6. Não andeis o quê? Pode ler para mim, por gentileza, igreja? Por favor, vamos lá. Não andeis ansiosos por... Olha que Paulo está dizendo. Você quer resposta para aquilo que está tirando o teu sono? Não andeis, não fiqueis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Ou seja, a oração ela entra aqui, a súplica ela entra aqui, a ação de graça ela entra aqui. Essas 3 são ferramentas poderosas para anular a sua ansiedade. Se você quer resposta para parar com essa noite que já tem tirado o teu sono e você não consegue descansar, você está sempre preocupado e um problema em cima do problema vai acumulando um monte de problema, daqui a pouco é uma doença psicossomática. Aqui tem 5 respostas para você. A primeira é ansiedade. Não andeis ansiosos por motivo algum. Paulo está cercando, ele está deixando brecha para dizer: não existe aqui uma coisa que você pode sim, nesse caso aqui, você pode sim ficar preocupado, não ansioso, não, Paulo está dizendo: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as suas necessidades, suas solicitações, aquilo que você precisa, declaradas na presença de Deus, por meio de quê?
oração, súplicas e com ações de graça. Número 2, repita comigo, conformação. Olha o que diz Romanos 12, 2. Não vos o quê, querido? Aí, meu irmão. Tem gente que já está conformado com a derrota. Tem gente que já está conformado com os decretos que vieram sobre a sua vida. Tem gente que já está conformado. Não, é isso mesmo. Alguém disse que eu sou isso e realmente eu me vejo assim. Que pena. É você quem está aceitando isso. Então, como que eu faço para anular essa tribulação que tem tirado o meu descanso? Primeiro, eu tenho que anular a ansiedade. Segundo, eu não posso me conformar. Sabe o que é isso? Não, está me incomodando. Eu vou resolver essa pendência, eu vou resolver esse problema, eu vou encarar essa história e vou partir para dentro, não tem jeito. Não adianta eu ficar conformado lá no meu cantinho, eu nasci assim, é assim, sabe, aquele sentimento de Gabriela. Não, querido. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas aqui, ele está dizendo, por favor, gere uma transformação, seja tua mente renovada no seu entendimento, para que você venha experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus Pai. Mas para isso eu não posso ficar conformado com aquilo que já está diante de mim. Sabe, conformado com uma situação que eu estou vivendo. O médico disse que eu estou doente e você aceitou aquilo. Não estou aqui negando a medicina, mas só que eu conheço um que é mais poderoso que os médicos. É o médico dos médicos. Eu conheço um que tem a palavra final sobre a sua vida. Nós já ouvimos diversos testemunhos de pessoas que estavam com um decreto, falência de morte, e o médico disse que era morte, e de repente aquela pessoa agora vive a cura. E por que esse testemunho só serve para lá e não serve para cá, para você? Porque que sempre para as pessoas é legal de ouvir, mas quando trata-se de mim, se trata de mim, eu não consigo, pastor, porque você já viveu com a conformação. Então você precisa dizer, eu não quero isso para a minha vida. Sabe, você diz assim, eu não vou me conformar com aquilo que está acontecendo na minha vida. Minha família indo de mal a pior, minhas finanças indo de mal a pior, meus filhos fora da igreja, minha família destruída, tudo errado, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e eu estou aceitando, porque estão dizendo aí que o Brasil está em crise, estão dizendo que o mundo vai entrar em colapso. Problema do Brasil, problema do mundo. O que tem a palavra final sobre a minha vida, sobre a sua vida, é o Jeová, é o Adonai, é o Elohim, é o nosso Senhor. Ele é quem tem a palavra final sobre você. Então fica aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai. Sabe o que é isso? Você, eu boto a coisa nova na minha cabeça, muda esse meu pensamento. Tira essas imagens da minha mente. Eu quero ver outras coisas, eu quero entender outras coisas. Eu quero, Senhor, conhecer outras coisas da tua parte, ó Deus. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E está dizendo assim, por uma renovação, querido. Sabe o que é isso? Eu vou falar assim, na boa, eu vou pensar diferente agora. Faz esse teste, queridos. Começa a pensar diferente. Começa a ver as coisas de forma diferente. Começa a ver que é possível. Foi possível para alguém, é possível para você. Você recebe essa palavra? Você recebe em nome de Jesus? É possível para você. Porque a gente ouve tanto testemunho na internet, né, irmão? A gente vê um podcast, tu vê cada testemunho, você, eu vou ver de novo. Aí você vê 3, 4 vezes, você até salva. Você compartilha, bota lá no teu story e tal. Aí de repente, uma semana, um mês, um tempo depois, é você quem está naquela situação, você fala assim, meu Deus do céu, cara, aquilo serviu para as pessoas, mas não serve para você? É sempre bom para as pessoas, mas para você é sempre mais difícil de acreditar. Por quê? Porque você precisa de uma mente renovada, uma mente transformada pelo poder do Espírito de Deus, uma mente renovada pela palavra do Senhor. Porque nós vivemos debaixo de decretos, queridos. Decretos, da maioria das vezes, é um decreto que vem da própria família.
porque são os que mais machucam, né? São os que mais ferem a nossa integridade, porque eles não conseguem e acham que você também não pode conseguir, porque você, agora eu vou profetizar aqui, você é uma ameaça. Você é uma ameaça para o sentimento de pessoas, você é uma ameaça para aquilo que as pessoas pensam, você é uma ameaça, não estou falando uma ameaça no sentido agressivo, mas aquilo que eles não conseguiram, você vai conseguir, aquilo que eles não fizeram, você vai fazer, aquilo que para eles está distante, para você está muito perto, porque você crê num Deus Todo-Poderoso. Só quem crê e faz barulho nesse lugar, dá glória a Deus, dá aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Com você tem que ser diferente, porque você serve a um Deus Todo-Poderoso, a não ser que você não se vê assim. O que eu estou pregando aqui é uma balela. Aí olha para a minha cara em relação ao que você pensa. Não estou nem aí. E detalhe, eu estou falando sobre o descanso. Sabe o que vai acontecer? Eu vou dormir, irmão. Porque você é, querido, aquilo que te consome. Então você precisa começar a dizer, não, eu sou diferente. Não é melhor, irmão. Não está aqui na minha mensagem, mas aquele menino, o que ele falou? Ele falou uma coisa que deixou o pai dele de cabeça para baixo. Falou, rapaz, ele vai arrumar problema. Ele era o jovem, ele era o caçula. Ele era o 11º filho de Jacó. O que ele falou assim, pai, tive um sonho. Ei, irmão, senta aí todo mundo, reunião familiar. Eu tive um sonho. E os irmãos já não gostavam muito dele não, irmão. Ele já tinha ganhado uma túnica, ó. A túnica que ele ganhou era a túnica de personalidade. Era uma túnica que o colocava numa posição de elite, de destaque. Aquilo já foi um problema. Sabe quando você ganhou aquele bamba, irmão? E o teu irmão ganhou um All-Star, cano longo ainda? Quem é da época do bamba, irmão? Quem é da época do conga? Pronto, para piorar agora, para humilhar de vez. Quem não conhece conga? Levanta a mão que não conhece. Ô Maico. Tu zoou, hein, Maico? Irmão, aquilo era feio demais, não era? Não era, Eduardo? Era feio demais, não era? Aquilo era humilhação para pé do atleta, irmão. Aquilo era horrível. Agora, pensa o seguinte, o seu irmão ganhou um All-Star bonito, irmão, vermelhão, bonito, sangue do cordeiro. E você com conga, aquele bamba falsificado, que era imitação de All-Star. Eu sei do que eu estou falando. Eu vos falo com autoridade. O conga não. O conga eu fui liberto disso. O conga, esse Satanás nunca chegou perto de mim. Irmão, mas na realidade, um monte de irmãos, você é o único com All-Star, todo mundo com conguinha. A Bíblia diz que quando José, ele falou para seu pai e para seus irmãos, pai, eu tive um sonho, irmãos, eu tive um sonho. O sonho é o seguinte, eu vi isso, vi aquilo, tal, 11, bagunçou com o sonho. A Bíblia diz que eles ficaram o quê? Irados. Eles ficaram irados a ponto de tramar a morte. Aí você conhece a história, se não conhece, vá estudar. Gênesis a partir do 37. Mais do que isso eu não posso fazer por você. Não, daqui a pouco tu quer tudo, né? Quer tudo. Vai estudar. Agora preste bem atenção, irmão. A Bíblia diz que eles ficaram irados e tramaram a morte do seu próprio irmão. Sabe por quê, irmãos? Porque existem pessoas que Deus escolheu. Existem pessoas que o Senhor apontou o dedo. Deus amava os 10 irmãos de José, sim ou não, irmãos? Amava, sabe por quê? Porque eles eram a continuação da promessa dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Eles representavam as 12 tribos. Até então eram 11 tribos. 10 tribos mais a tribo de José, que não é uma tribo, foi dos seus irmãos, Efraim e Manassés. Agora preste bem atenção. O único fato ali é que José, ele tinha uma intimidade com o pai. Existem pessoas que elas querem os benefícios do reino, mas elas não querem uma intimidade com o pai. Não tem como.
Se você não agrada o Pai pode te salvar, mas Ele não tem obrigação de ficar te dando uma túnica de presente. Ele não tem obrigação nenhuma de ficar revelando a você o desejo dEle. Aí você vai falar assim: pastor, eu posso ser essa pessoa? Irmão, creia no que eu vou te dizer. Eu não estou aqui com uma mensagem para te agradar, não é isso. Mas você pode sim ser alguém que Deus apontou o dedo e falou assim: ó, eu tenho algo com essa pessoa. Só que você precisa acreditar em você, você precisa acreditar que Deus ama você, que Deus pode usar você, assim como Ele usou José, assim como Deus prosperou José, Deus pode também prosperar você. Fala para essa pessoa do seu lado: Deus pode prosperar você. Só que você precisa tomar posse dessa palavra. A terceira resposta das 5 que eu tenho para você, por como acabar com a preocupação que tem tirado o nosso descanso. A terceira é, repita assim comigo: inquietação. Olha o que diz Mateus 6,34: não vos, pois pelo dia de quando, querido? O amanhã pertence a quem? Você está aqui hoje. Eu não vou dizer aquilo que às vezes eu falo: você vai viver. Pronto, hoje eu estou bem. Estou bem, irmão. Ontem foi manto. Ontem eu fui para um congresso, show de bola. Quem foi, diga amém. Eu cheguei ontem, já tinha um churrasco, pá. Aí antes do churrasco, pá. Terminou o churrasco, pá. É só o santo dos santos mesmo. Então você vai viver. Olha o que diz a palavra: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, irmão. Basta a cada dia o seu mal. Então fica quieto, irmão. Para de ficar antecipando o problema. Para de ficar antecipando, inquieto com essas coisas. Relaxa. Vai ver um filme legal que você gosta, vai dormir, para quem é casado, eita glória. Vai se virar nos 30, irmão. Agora para de ficar perturbando o céu. Em nome de Jesus, deixa Apocalipse capítulo ficar em silêncio. Houve silêncio no céu, pelo menos cerca de meia hora. Porque tem crente que perturba o céu, irmão. Fica chamando o anjo toda hora: Senhor, não está vendo, Senhor, não está vendo. Deus não descansa, ok? Deus, Ele está ali 24 horas, mas deixa quieto, para um pouco, para de ser atribulado, que nem Satanás te aguenta. Olha o que ele diz: não vos inquieteis, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque cada dia cuidará de si mesmo, baixa cada dia o seu mal. Deixa que o dia resolva o seu dia, irmão. Quanto a você, vá adorar o Senhor, vá ler Bíblia, vai jejuar em nome de Jesus. Quarto, quem você realmente serve? Olha o que diz Mateus 6,24: ninguém pode o quê? Pois odiará um e amará o outro, ou se vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao... Não pode, irmãos. É o único lugar na Bíblia, onde o dinheiro é chamado de Senhor. Então, irmão, em nome de Jesus, quem você serve? Se você serve a Deus, fique em paz, irmão. Ele é responsável por você. Quem te gerou? Foi Deus. Quem te fez? Foi Deus. Então Ele é responsável, irmão. Fique em paz. E quinto e último, resposta para você ter um descanso: entrega. O que é entregar, irmãos? Entregar é confiar, é relaxar. Não é sobre você, não é mais a sua responsabilidade, é você deixar aos cuidados de Deus. Então qual é a resposta para isso? Entrega. Olha o que diz o Salmos 37,5: entrega o teu caminho a quem? E confia nele. E o mais, o que ele vai fazer o quê? Ele fará na sua vida, irmão. Só que tem gente aqui, olha aqui para mim. Tem gente que não quer ter perturbação, tem gente que não quer ter, não quer ter a visita de demônio, tem gente que não quer ter a visita de capeta, tem gente que não quer nem saber de Satanás, mas também nunca entregou a sua vida ao Senhor, só vem à igreja porque acha que a igreja, ela vai resolver o teu problema no dia que você morrer.
Se você não entregar a tua vida ao Senhor, deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. E se você quiser, me procura depois, que a gente pode discutir a respeito desse assunto. Se você não entregar a sua vida para o Senhor, você não tem salvação não. Pastor, mas e aí, se eu não tenho salvação, o que acontece? Quer resposta? Se você não entregar a sua vida para o Senhor, você, escute aqui agora, eu vou, tá? Pode gravar isso. Você não tem salvação. Porque se isso não é uma verdade, isso aqui não vale nada. Eu saio da igreja amanhã então. Se você não entregar o teu caminho ao Senhor, a tua vida ao Senhor, você não é salvo. Você só senta no banco, ocupa o banco, gasta o banco, gasta aí a densidade da nossa espuma, usa o nosso banheiro, suja nosso chão e você não é crente. Jeremias 33 diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e ele vai anunciar coisas, o que, querido? Grandes e ocultas que você ainda não sabe. Agora, qual o segredo? Clamar a ele, buscar o Senhor, aí ele vai te dar uma resposta, ele vai te anunciar coisas que você não sabe. E só que tem gente na igreja que ainda não entendeu isso, acha que só vira o culto, sentar, levantar a mão, adorar, fala com o irmão que está ao seu lado, trazer uma oferta, dizimar, se for o teu caso, e está tudo bem, está tudo certo. Só que a Bíblia diz só: clama a mim, que eu vou te responder e vou te anunciar. Existe uma propaganda, um anúncio que eu vou fazer só para você. Aí você quer entender isso? Entrega o teu caminho ao Senhor e seja um cristão. Viva a palavra dele. Salmos 125, 1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O monte de Sião, irmãos, ele é desejado por muitos países, ainda mais naquela região do Oriente. O Monte Sião é onde foi estabelecido ali o templo. O Monte Sião é onde houve aquela a manifestação de Deus com Isaac e Abraão. O Monte Sião, onde está as ruínas do palácio de Davi, é um lugar desejado pelas nações. Só que aqui está dizendo, são como os montes de Sião que não são abalados. Uma palavra dessa para a minha vida diz o seguinte: Marcelo, seja você como um monte de Sião, não seja abalado por qualquer coisa, de preferência por nada, mas apenas confia num Deus que pode realizar coisas na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Mas para isso eu preciso ter fé. Repita comigo, eu preciso ter fé. E a Bíblia diz o quê? Que se você tiver fé como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda, como um grão de mostarda, que é um grão pequeno, porém é poderoso para fazer uma árvore frondosa, maior do que essa cobertura da igreja. Pequeno. Jesus está dizendo, se você tiver uma fé como um grão de mostarda pequena, você pode ter autoridade para dar ordem sobre aquilo que está te atrapalhando, está tirando o teu sono, não permite você descansar, para que aquilo saia. Você vai dar ordem, você vai dizer assim: a partir de hoje, vamos falar junto, a partir de hoje, nada, mas vamos lá, a partir de hoje, nada vai tirar o meu sono. O meu sono, fala mais alto, o meu sono será um descanso no meu Senhor. Só quem crê dá glória a Deus e aplauda o Senhor. Como que eu vejo que uma pessoa tem uma fé consolidada? É quem ela serve, querido. É a quem ela serve. Só descansa quem confia. Fé é o testemunho público a quem você serve. Se você servir a Mamon, sua fé está nele e no seu dinheiro. Se você servir a Deus, sua fé está no invisível, no improvável e no impossível. Amém? Se você serve a Mamon, a sua fé está nele e no seu dinheiro. Agora, se você serve a Deus, olha só, você serve a Deus, a sua fé está naquilo que você não vê, aquilo que você não imagina e aquilo que parece impossível. Deus é poderoso para fazer e realizar na sua vida. Agora eu preciso ter o quê, querido? Fé, porque a fé me faz descansar. A fé me dá descanso. 2 Reis, no capítulo 15, a Bíblia diz que, acordando cedo,
O moço do profeta Eliseu, ele ficou apavorado porque ele viu um grande exército. O cara era para estar o quê? Descansando. A Bíblia faz questão, e acordando cedo. Sabe quando uma criança acorda cedo e você está cheio de sono, irmão? O que você fala? Vai dormir, abençoado. Aquele sabadão chuvoso, irmão, você sem conta para pagar, dispensa lotada, nenhum compromisso, e você fala assim, hoje eu vou dormir até 10, aí teu filho acorda às 4. Pai, mãe, ninguém merece, né? Eu estou falando de coisas que eu conheço, tá, irmão? O que você fala para uma criança dessa? Vá dormir agora! E o chinelo já vira. A Bíblia diz que acordando cedo, o moço do profeta Eliseu, no 2 Reis capítulo 15, ele olhou para o monte e viu um grande exército que o rei da Síria havia enviado para prender o profeta Eliseu. Aí o profeta, como que ele estava, irmão? Repita comigo, descansando. Sabe quando você está descansando e alguém te liga, cara? Sabe como é que está o meu telefone agora, irmão? Desligado, fora da área de cobertura. Tente novamente. Eu descanso. Pastor, eu posso te ligar, irmão? Manda um ADM, manda um DM, né? Sei lá como é que se fala. Manda um recado, depois eu vejo. Tem hora que você precisa, o profeta estava descansando, irmão. A Bíblia diz que o moço dele acordou mais cedo e viu um problema. Aí o profeta, ele estava descansando, ele levantou. Sabe quando as crianças estão fazendo um monte de bagunça na casa, o pai levanta? Agora é o pai. Cadê os pais? Dá amém, pai. É os pais, né? Os pais, pai é para isso mesmo. A gente levanta, né, com aquela autoridade, dá aquela ajeitada e só dá aquela olhadinha para o quarto. O profeta levantou-se, olhou e falou o quê? Olha um homem com descanso. Senhor, abra os olhos desse abençoado. Abra os olhos dessa coisa ruim aí, Senhor. Só vê problema. Tem gente que só vê problema. Ainda bem que nessa igreja, irmão, a gente não tem uma manifestação de demônio. E se tiver, fica quieto aí, por favor. Se quiser fazer graça, fica quieto. Faz lá na Praça de Cabuçu, que lá toma logo um pau e está tudo certo. A Universal já está de frente, né? Rapidinho vão tratar de você lá, irmão. É uma benção aquela igreja para isso aqui, ela é poderosa para isso. Que tem gente, Alex, que só vê problema. Aí o que o profeta falou? Senhor, o profeta estava dormindo, irmão, descansando. Sabe o que ele falou? Senhor, abre os olhos desse abençoado, para que ele possa ver o teu poder. Sabe o que está faltando, irmão, para muita gente? É isso, abrir os olhos espirituais, começar a contemplar as coisas boas do reino. A Bíblia diz que Jesus estava, irmão, sabe o que? Repita comigo, dormindo. Fala mais alto comigo, dormindo. Dormindo. A Bíblia diz que houve uma tempestade absurda, que a água estava entrando no barco. Agora vamos aqui, pingou água em Jesus enquanto ele dormia, sim ou não? Sim. Jesus deve ter ficado molhado? Sim, porque diz aqui a palavra do Senhor, olha aqui diz, nessa versão aqui, ó, Mateus 8, 24, de repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco, e o abençoado do Cristo Jesus, estava com o barco inundado de água, porque a confiança dele era no Pai. Aí a Bíblia diz, porém Jesus dormia. Pastor, Jesus roncava? Não sei, irmão, pergunta quando chegar no céu. Ele estava dormindo com um barco inundado de água. Como que alguém consegue dormir com um barco inundado de água? Como que alguém consegue descansar com barcos, a onda balançando, ou você acha que o barco dele estava retinho, irmão? Retilíneo ali, ó. A onda balançava tudo, só o dele retinho balançava, a ponto dos discípulos acordarem o Senhor e falar assim, mestre, o Senhor não se importa, não te preocupas conosco? Estamos aqui, ó, vamos afundar, vamos perecer. E ele falou o quê? Homens de fé grande, foi isso? Ele falou, homens de pequena fé.
Ou seja, andaram com Jesus, mas a fé dos caras era uma fé ridícula. Andaram com o mestre, viram milagres, viram Jesus fazer coisas poderosas, mas a fé deles era uma fé ridícula. Jesus repreendeu o vento, depois repreendeu eles. Primeiro ele resolveu o problema, agora eu resolvo com vocês, homens de pequena fé. Mas a Bíblia diz que Jesus estava descansando em meio a uma tribulação. Como que alguém pode descansar em meio a uma tribulação, meu irmão? Confiando no Pai, acreditando no poder de Deus, acreditando que o Senhor não te abandonou e não vai te abandonar. Após a morte de Tiago, irmão de João, Herodes manda prender Pedro. Pedro estava preso com algemas, 2 algemas e uma sentinela de guardas na porta da cadeia. Possibilidade de sair dali, 0. A Bíblia diz que um anjo apareceu de repente e tocou em Pedro, porque Pedro estava o quê, irmão? Fala para mim, o que Pedro estava fazendo? Dormindo. Agora preste bem atenção, irmão. Como que alguém com decreto de morte, a morte seria no dia seguinte, esse camarada ia morrer, o parceiro de ministério dele, sócio de pescaria dele, Tiago, irmão do seu sócio João, ele estava preso, dormindo, irmão. Como que alguém consegue dormir, sabendo que quando amanhecer vai ser morto? Porque a confiança dele estava em Deus. Ele aprendeu com o mestre dele. Tem coisas que nós precisamos aprender com a palavra, querido. Se você quer ter a tua vida mudada, diferente de como ela está hoje, se está boa, que seja melhor, se está ruim, que seja melhor, aprenda com a palavra. Enquanto você ficar criando o seu próprio evangelho dentro de você, você vai ter tribulação. Porque essa palavra aqui diz para mim e para você, vai passar céu e terra, mas a palavra dele jamais passará. Pedro dormia porque ele acreditava em Deus. Pedro dormiu porque ele sabia que a vida dele já não valia mais nada para esse mundo. Pedro dormiu porque ele aprendeu com o mestre dele. Meu mestre era um homem de paz, então aqui eu vou morrer, tudo bem, eu posso até morrer, mas vou morrer em paz. Aprenda a ter paz em meio a decretos contrários à sua vida. Se alguém falar que você vai morrer, às vezes eu tenho um pastor aqui que fica dizendo, tu vai morrer, hein? Meu irmão, aprenda a ter paz. Que é para, se for para morrer, morra em paz. Não morra atribulado, não. Morra em paz. Meu pastor falou que eu vou morrer, que seja em paz, pelo menos. Isso, já está bom. Pelo menos quando eu for lá fazer o cemitério, a tua cara vai estar bacana. Vai estar com aquela fisionomia maneirinha, né? De quem morreu em Cristo Jesus. Que eu vou te falar, irmão, já fiz muitos enterros, mas tem 4 horas. Só que tu não pode falar, né? Para os entes queridos. Deu ruim, hein? Não posso falar, imagina, ó, falar uma coisa aqui, vai para o inferno, eu apanho ali, eu morro junto. O caixão vai servir para mim também. Talvez até ele ressuscite, eu morro no lugar dele. Você não pode falar. Mas tem lugar que você fala assim, rapaz, ó, show de bola. Vai na paz, irmão. Vai com Cristo Jesus, não é? Aprenda a ter paz. Como que um homem dorme, querido? Com algemas, com sentinela de guardas, sabendo que vai morrer. E está dormindo, como se não houvesse amanhã. Vou cantar não. Porque ele estava com aquela palavra, não vos preocupeis com o amanhã. Deixe que cada dia cuide do seu dia, querido. Diz assim a palavra do Senhor em Atos, capítulo 12, versículos 6 e 7. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submeter a julgamento, Pedro estava o quê? Entre quantos? Quantos soldados? Preso com o quê? 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente, fala comigo assim, ó. Fala para essa pessoa que está junto próximo a você, assim, ó, de repente. Fala com a autoridade agora de profeta, seja profetisa, fala assim, ó, de repente, algo maravilhoso pode acontecer na sua vida agora. Que oxalá que aconteça na sua vida. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou, dizendo, levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Pedro aprendeu com o mestre dele, querido. Aprenda com Jesus.
Aprenda com esse homem. Sabe por quê? Isaías 41:10 diz assim, ó, não temas. Vamos ler junto? Não temas. Vamos lá, 1, 2, 3. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te, com a destra da minha justiça. Olha o que diz a palavra em 41:10. Não temas. Diz assim também, não te assombres. Porque ele está dizendo, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, sou eu quem te fortaleço, sou eu quem te ajudo, sou eu quem te sustento com a destra da minha justiça. Mas existe aqui uma condição, não temas, não se apavore diante do que você esteja vivendo, diante de alguma palavra, algum decreto sobre você, não temas e não te apavores, porque olha o que diz a palavra, eu sou contigo, diz o Senhor, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, e sou eu quem te sustento. Você pode dar glória a Deus, um forte aplauso ao Senhor por isso. E para finalizar a mensagem dessa noite, querido, existe recompensa para quem descansa em Deus. Vamos falar junto? Existe recompensa para quem descansa em Deus. Você pode falar para alguém, ó, existe uma recompensa se você descansar em Deus? Pastor, onde está essa recompensa? Eu vou revelar para você aqui, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Existe recompensa para quem descansa em Deus, tá bem? Primeira recompensa. Documento atualizado. Uma hora dessa, irmão, é coisa do inimigo. Não é possível. Foi atualizar agora. Vai atualizar nada. Volta. Primeira recompensa. Deus me dá uma visão. Primeira recompensa. Deus me dá uma visão. Gênesis 28:11. A Bíblia diz que Jacó, fugindo do seu irmão, começou, no pôr do sol, começou a anoitecer. Que a Bíblia diz que ele resolveu o quê? E pegou uma pedra e usou a pedra como um travesseiro. Então Jacó, repita comigo, Jacó estava descansando. Enquanto Jacó descansava, querida, a Bíblia diz que ele teve uma visão, anjos subindo e anjos descendo. Olha o privilégio de quem sabe descansar em Deus. Irmão, preste atenção, Jacó estava fugindo de Esaú. Esaú é seu irmão, Esaú queria matá-lo. Esaú não veio sozinho, Esaú veio com uma rapaziada para pegar o cara. Jacó era um homem manso, Jacó não era guerreiro, Jacó tinha crianças, mulheres, Jacó tinha animais, não tinha como fugir. Ele diz que ele andava nos passos das crianças, nos passos dos animais ali, ó, lentamente. Só que ele descansou, ele foi dormir. Ele podia ter metido o pé, vaza Jacó, vaza. Não, vou dormir. Só que enquanto Jacó dorme, a primeira recompensa, a Bíblia diz que ele teve uma visão, anjos descendo e anjos subindo. Porque ele aprendeu a descansar. Recompensa para quem descansa em Deus. Deus revela a promessa a mim. Vamos falar junto? Deus revela a promessa a mim. Mais alto, vamos lá. Gênesis 15:12, a Bíblia diz que Abraão teve um sono profundo. E naquilo que ele sonhava, que ele dormia, descansava, a Bíblia diz que Deus revelou a Abraão enquanto dormia, sobre a sua descendência, será numerosa, poderosa, vai ficar 400 anos numa terra alheia, numa terra de estrangeiro, e vai sofrer escravidão, mas tinha uma promessa, vocês vão sair de lá depois, e vão tomar a terra que eu dei a vocês por herança, uma terra que emana leite e mel. Enquanto você descansa, Deus te dá uma visão. Enquanto você descansa, Deus te dá uma promessa. É descansar em Deus, querido. Para de ser perturbado. Enquanto você descansa, Deus te dá uma visão. Enquanto você descansa, Deus te dá uma promessa. E a última, enquanto você descansa em Deus, Deus dá para quem está buscando uma esposa e um esposo. Coisa boa, né? Então olha aqui para mim, para de ficar buscando em qualquer lugar, tá? Vai buscar no Senhor. Segura que essa é de graça agora. Está desesperada, né, minha irmã? Hein, varão? Está desesperado, né? O que cai na rede é peixe, né? Cuidado, hein? Tem peixe que se deixar vai te matar. Você sabe qual é o nome dele, né?
E os dentes dele são bem afiados. Que isso, pastor? É o quê? É novidade? Não, mete ela para cima de mim não. Enquanto você descansa, Deus te dá uma visão. Enquanto você descansa, Deus te dá uma promessa. Enquanto você descansa, para quem está buscando no Senhor, esperando no Senhor, Deus te dá um esposo ou uma esposa. A Bíblia diz, lá em Gênesis 2:21, que enquanto Adão dormia, descansava, quando ele acorda para o lado, irmão, ele falou: uau, Eva. Irmã, com todo respeito, você é bonita. Posso ouvir um amém? Ih, aí, tá bom, agora vai melhorar, irmã, com todo respeito. Tu é feia que dói. Dá para dar um amém? Agora o amém sai, mas Eva ganhava de você. Sabe por que Eva ganhava? Porque Eva foi feita. Você foi feito do teu pai e da tua mãe. Se você olhar a foto do teu pai e da tua mãe, vai ser só o sangue de Jesus para sair isso aqui. Mas só que Eva veio de Adão, que veio do Senhor, meu irmão. Façamos a nossa imagem e semelhança. Hoje a imagem e semelhança é do papai e da mamãe, sim. É aquilo lá, irmão. Quando você vê aquela fotografia, tu vai fazer misericórdia, pai. O Senhor teve misericórdia na nossa vida. Enquanto você descansa, Deus te dá uma visão, Deus te dá uma promessa. E para quem está buscando o Senhor, Deus te dá alguma coisa, que seja esposa, que seja outra coisa. A Bíblia diz que ele estava lá dormindo, quando ele acordou, ele viu Eva. E sabe como que ela estava, irmã? Ela não estava vestindo Louis Vuitton, Chanel, Armani, não. Ela estava. Adão olhou e falou: uau, sério isso? Aí Deus falou: Adão, isso aí é tu agora, Adão. Está entendendo? Enquanto você descansa, o Senhor realiza na sua vida. Mas aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a ter descanso no seu íntimo, no seu homem interior. Aqui fora, irmão, nós podemos estar brigando, guerreando. Eu gosto muito de citar 2 homens na Bíblia, na mesma história, mas porém cada um com um espírito diferente. A Bíblia diz que quando Golias veio para lutar contra Israel, ficou afrontando durante 39 dias. O rei de Israel, que era o homem mais alto da tribo de Benjamim, filho de Quis, chamado Saul, o homem mais próximo dele batia no seu ombro. A Bíblia diz que ele não lutou contra Golias. Sabe por quê? Porque Saul tinha uma guerra aqui dentro. Aqui fora, irmão, podemos estar guerreando, mas aqui dentro temos que ter shalom. Davi, por outro lado, nunca pegou numa espada. Pequeno, ruivo, de boa semelhança, garoto bonito. Quando chegou no 40º dia, ele falou: o quê? Está pensando o quê? Tem homem não? Ele falou: eu sou homem. Eu imagino Davi botando a mãozinha lá entre os negócios. Eu falei: sou homem, pensando o quê? Vou te pegar, cara. E todo mundo riu: vai pegar nada, cala a boca, garoto. Ele falou: eu vou te pegar, vou pegar esse cara. Sabe por quê, irmãos? Aqui fora Davi tinha uma, repita comigo, guerra. Mas aqui dentro ele tinha, repita comigo assim, shalom. Quer vencer uma batalha? Aqui fora pode ser guerra, irmão. Mas aqui dentro tem que ser shalom, paz. Saul, ele não entrou na guerra, mas ele tinha uma guerra. Davi, ele entrou numa guerra, mas ele não tinha guerra nenhuma. Ele foi lá porque você, eu vou ver o que vai dar. E deu, porque ele foi. Às vezes Deus está esperando fazer algo na sua vida, quando você fala assim: eu vou lá resolver, mas eu vou em paz, eu vou em nome do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, vamos agradecer ao Senhor, mas receba esse shalom de Deus. Levanta sua mão em nome de Jesus. Levante a mão de suas mãos e receba esse shalom de Deus, querido. Você pode estar vivendo uma guerra. Eu sei que todo mundo aqui tem uma guerra travada. Eu tenho a minha, você tem a sua. Talvez você tenha uma lista enorme de guerra, mas deixa eu te falar uma coisa. Essa guerra não é sua. Essa guerra é do Senhor. Só preciso que você entenda uma coisa: fique em paz, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus. Não são minhas palavras, é a palavra do Senhor. Fique em paz. Se tiver que entrar, entra. Se tiver que realizar, realiza a obra, essa guerra, essa obra, que seja, mas vá em paz. Deixa a tribulação de lado. Não seja você um Saul que era bom de espada.
que era grandão, que era cheio de vantagens, que tinha um exército à sua disposição, mas ele não fez nada. Seja você um Davi, vai lá, diz assim: olha, eu vou contra ti, mas eu vou em nome do Senhor. Eu vou resolver contigo em nome de Jesus. Eu vou resolver com você aquele que é a verdadeira paz, aquele que é o Shalom, aquele que é o dono das coisas.